Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana marcada pelo Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado na próxima quarta-feira, 8 de março, tem uma série de atividades no âmbito do Congresso Nacional, com debates e também votação de projetos que garantam mais proteção às mulheres. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A semana que está começando e será marcada pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado nessa próxima quarta-feira, ganha pauta especial com muitos projetos voltados ao público feminino. Uma das principais agendas está no Senado, com a mobilização da bancada feminina que quer levar ao plenário durante a semana pelo menos 15 projetos de lei. A lista de propostas tem um projeto de lei que estabelece medidas para reforçar a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, principalmente contra ameaças feitas por agressores já condenados. E, por exemplo, um projeto de lei que altera a lei de execução penal para configurar como falta grave a conduta da pessoa condenada que se aproximar da residência ou do local de trabalho da vítima ou de seus familiares. O objetivo da medida, segundo a senadora Soraya Tronic, autora do projeto, é proteger a mulher, especialmente contra a reiteração de ameaça ou de violência por parte dos agressores condenados ou que cumprem prisão provisória. Muitas propostas surgem no cenário de crescimento da violência doméstica. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha revela que, em 2022, 35 agressões a mulheres foram registradas por minuto no Brasil. Segundo o estudo, todos os indicadores de violência contra a mulher subiram no ano passado. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. São 15 mulheres senadoras, jornalista Beto Almeida, e a mesa diretora do Senado decidiu que ao longo do mês de março, pelo menos um projeto de cada uma delas será apreciado pelo plenário. Uma singela homenagem da mesa diretora do Senado a essa bancada feminina, que tem entre as 15 parlamentares uma cearense, Augusta Brito. Já no âmbito da Câmara Federal, a Secretaria da Mulher lança amanhã, terça-feira, a campanha Março Mulher 2023, com uma programação que inclui sessão e atos solenes, debates, seminários e lançamento de livros, assim também como votação de projetos que venham dar mais proteção à mulher. E em termos de poder executivo, a agenda do governo federal é voltada nesta semana para o anúncio de proteção às mulheres. Uma das iniciativas é a apresentação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de um projeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional que disciplina o tratamento igualitário do ponto de vista da remuneração entre homens e mulheres que exercem a mesma função. O olhar do governo federal tem também a apresentação de uma pauta específica no combate à violência, com o anúncio da construção de Casas da Mulher Brasileira, um importante espaço de acolhida de mulheres que são obrigadas a deixar o próprio lar após a agressão dos companheiros. A iniciativa faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência. A casa não é apenas um abrigo físico, mas também social, psicológico e de assistência jurídica. No pacote de medidas do governo federal estão ainda o lançamento do programa Empreendedoras para empresas e projetos tecnológicos liderados por mulheres, Dia Nacional Marielle Franco contra a Violência Política, que é uma homenagem à vereadora Marielle Franco do Rio de Janeiro, que foi assassinada e até hoje não tem autores do crime identificados. E tem também lançamento do programa Dignidade Menstrual para pessoas em situação de vulnerabilidade. São várias pautas importantes que marcam esta semana, que marcam o mês dedicado às mulheres. Pautas que irão certamente, jornalista Beto Almeida, passar pelo Congresso Nacional e aí a partir do Executivo com medidas que podem beneficiar as mulheres em todo o Brasil. Não apenas nesse aspecto da remuneração, mas também e especialmente nas ações de combate à violência. Jornalista Beto Almeida, neste início de semana com o Dia Internacional da Mulher, bom dia! Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção.
Bom dia, Luziano, bom dia aos nossos ouvintes. Pauta essa do Congresso Nacional, que terá também, claro, seus desdobramentos e suas visões locais por cada estado, como aqui mesmo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e também pelas câmaras municipais distribuídas aqui, espalhadas pelo interior do estado. A gente sabe que isso é uma construção, Luziano, é uma construção histórica, uma construção coletiva, que começa aos poucos e que a cada eleição a gente percebe o aumento da representatividade da bancada feminina nas casas legislativas. Não é uma tarefa fácil. A gente sabe que mesmo que as mulheres tenham hoje representadas com mais de 52% do eleitorado feminino, ainda assim, se fazer presente como parlamentar, como pessoas que estão lá, inclusive para modificar leis, para apresentar projetos, isso ainda é uma minoria. Mas é realidade que muda. Por exemplo, você citou que a gente tem 15 parlamentares no Senado, nós temos 91 hoje na Câmara dos Deputados, eram 77. Então é um crescimento que se verifica, mas é um crescimento que poderia inclusive ser maior ainda. Crescimento às vezes lento, né, jornalista Belton Mendes? Exatamente. Porque em 9 décadas nós passamos de uma mulher na Câmara Federal para 90, para as atuais 91. Aqui então, na assim, Assembleia Legislativa temos 8 mulheres deputadas estaduais no Ceará, sendo a legislatura mais feminina da história de 190 anos, de 198 anos da Assembleia Legislativa. E só se resolve isso mesmo, Luciano, com protagonismo feminino. E aí, quando eu falo protagonismo, não estou me referindo especificamente àquela entrada de mulheres que acabam acessando a política como herdeiras políticas, vamos dizer assim, herdeiras de grandes políticos, mas mulheres que se destacam nas suas áreas de atuação, que têm uma representatividade e um protagonismo forte para se fazerem presente pelos próprios méritos, sem tirar o mérito das demais, porque sei que tem muita gente capacitada. Uma dessas questões que eu acho que ainda tem que evoluir muito é da própria legislação eleitoral, que melhorou, mas ainda precisa, principalmente de fiscalização, porque com relação a isso, Luciano, a gente pode dizer que, sim, que do ponto de vista da legislação, até que funciona. Os partidos hoje eles têm que indicar 30% das mulheres, não é isso? Para candidaturas, e 30% tem direito aí aos recursos, inclusive com 30% dos recursos do fundo eleitoral, e também aumento, inclusive, do 30% de representatividade no horário eleitoral de rádio e TV. Qual é o problema disso, Luziano e ouvintes? O problema é que os partidos políticos ainda continuam desviando ou encontrando formas de ludibriar o que determina a legislação eleitoral. Tem 4 pontos, entre esses pontos você já citou 3, que são estímulos para as mulheres entrarem na vida pública, na vida política, na vida partidária. A legislação estabelece que 30% dos cargos de direção dos partidos, ou seja, dos diretórios, esses cargos devem ser ocupados por mulheres. Os outros 3 pontos importantes são esses aspectos que você citou. 30% dos recursos do fundo partidário devem ser direcionados à campanha de estímulo às mulheres na política. 30% dos recursos do fundo eleitoral devem ser empregados em campanha de mulheres. Claro que os partidos têm que cumprir também outra exigência da legislação: indicar mulheres correspondentes a 30% do número de vagas à Câmara Federal, ao Senado, à Câmara Federal, às casas legislativas. Então, são iniciativas importantes que as mulheres devem também ser reconhecidas nesse aspecto da participação interna nas agremiações partidárias e especialmente nas campanhas eleitorais. Agora, tem outro ponto que é fundamental, jornalista Beto Almeida: as mulheres não se deixarem levar pelo machismo que as impõe candidaturas laranjas apenas para usá-las no desvio de recursos do fundo eleitoral, como já tivemos em campanhas eleitorais, inclusive com irregularidades nas campanhas das eleições municipais de 2016, 2018, 2020, com cassação de mandatos de vereadoras, de vereadores eleitos que foram beneficiados pelos votos atribuídos às mulheres. Então, cumpre também da parte das mulheres essa reflexão sobre a importância de serem valorizadas e, acima de tudo, não serem usadas como laranjas na disputa eleitoral. Exatamente, Leonel, porque eles estão literalmente sabotando uma iniciativa e uma campanha que existe em prol das próprias mulheres. Então, assim,
Falta essa conscientização das mulheres em relação a esta necessidade de elas valorizarem o que já existe em lei e não se permitir serem utilizadas. Eu não diria só que é só uma questão de machismo, é o machismo estrutural, como se diz, que já existe na cabeça de todos nós, mas é principalmente também a falta de conscientização de algumas mulheres que se permitem, porque de algum modo acreditam que também vão tirar vantagem com isso. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre um assunto que passa pelo estado do Ceará. O governador Elmano de Freitas está de olho na pauta do Supremo Tribunal Federal, que volta a apreciar uma liminar que determinou há 10 anos a suspensão da transferência de recursos dos royalties de petróleo para 23 estados. O Ceará foi prejudicado. E essa luta pode trazer bons resultados para os cofres estaduais. E também, Beto Almeida, tem mais pauta nessa área tributária? Tem sim, Zenô, porque os governadores voltam a se reunir hoje, sabe para quê? Debater perdas dos estados com o ICMS. Daqui a pouco tem muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.